Então, nós vimos que o número natural, a partir da reta numérica, o 0 é o elemento neutro, mais 1, mais 2, mais 3, e por aí vai. É o natural. Tendo a reta numérica... Senhor, como que dá para diferenciar de natural para não natural? O natural é do 0 para frente e o não natural é menos 0 para trás. É isso? Olha lá, presta atenção. Não. O elemento neutro. Para cá, 1, 2, 3 e continua. Só que agora eu tenho a parte negativa. Menos 1, menos 2, continua. Então isso daqui é o número inteiro. Agora, o número racional, vocês viram aí, ele é escrito na forma de fração. Ele tem período, ou ele é um decimal exato. O 0, 1, 2, 3 é irracional. Não nacional. É irracional. Vamos ver. O 12. Se eu continuar aqui, eu não vou chegar no 12? Ele é positivo, não tem nada, ele é positivo. Então, ele é um número? Natural. Aí eu vou pegar o 12 e vou colocar aqui, ó. 12. E o que é o quê? Ok, aqui tá ok. 7 terços, olha lá. É uma fração. Aqui, 7 terços é um número fracionário. Se eu dividir o 7 por 3, vai dar quantos? Não dá. 7 dividido por 3. Dá 0. Não dá. Vai ficar sempre sobrando 1. Peraí, professor. Olha lá, se eu pegar o 7, Dá 2, dividir por 3, dá 2, vai dar 1, vírgula, coloco 0, 3, 3, 3, 3, 3. Ou seja, aqui eu tenho período depois da vírgula? Eu tenho. Quem que é o período aqui? É o 3, que ele vai se repetir. Então, se ele tem período... É uma fração, né? Ele é um número fracionário e ele tem período. Então, esse 7 terços é o quê? Um número racional. Entendi. Raiz de 25. Existe a raiz quadrada de 25? Sim. É sim. Então, Então, 5 é um número natural. Então, portanto, aqui eu tenho a raiz de 25. Menos 42. O que significa isso? Eu não vou para cá, ó. Se eu continuar para cá, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 10, menos 30. Menos 40, menos 41, menos 42. Não vai chegar? Então, ele é o quê? O número inteiro. Então, aqui eu tenho menos 42. Aí eu tenho raiz de 10 e eu tenho a raiz de 2. Ou seja, se fosse raiz de 100, poderia ir por 10. aí a raiz de 100 é 10. Então seria um número natural. Mas não é raiz de 100. É raiz de 10. 10 não tem raiz. Tem algum número multiplicado por ele mesmo que dá 10? Não. O 10, ele não é um... Não tem nenhum múltiplo aqui, senhor. Eu ia falar que não é um quadrado perfeito. O 10, ele não é um quadrado perfeito. Ou seja, o que acontece? Que número vezes ele mesmo dá 10? Aí eu tenho que fazer por tentativa. Então, o 10 e o 2 nós vamos verificar. Porque ele não é um quadrado perfeito. Depois nós vamos voltar nele. O 0,666 é o quê? Por isso que dá o... O 0,66, olha lá. Ele tem período? Continua. O 6. Continua infinito, né, senhor? O 6. Então, coloquei um risquinho lá que significa que ele tem período. O período é o 6. Se ele tem período, ele é o número o quê? Racional. Porque ele pode ser escrito na forma de fração. 0666. Amarrado. Menos 20. É um número natural? Não, é um inteiro. É um número inteiro. Porque é menos 20, né, senhor? Ele continua aqui, ó. Na reta ele vai para lá. Ele vai continuar. Aí acabou os menos. Depois eu tenho quem? Inteiro, né? 0,5, que é do Aqui já foi. 0,2. Esse já foi. Esse já foi. 2. Esse já foi. Já foi. Esse já foi. Esse já foi. Só 0,5 e 0,6. Menos 20 já coloquei? Já. 0,6. 0,5. É um decimal exato. Se ele é um decimal exato, ele é o quê? 5 décimos. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Então ele é uma... O 100 é um número? Natural. Natural. Não, natural. Não,
Então, o que sobrou? Sobrou raiz de 10. Então, o que acontece? Olha lá, raiz de 10. Quem que é o quadrado perfeito mais próximo da raiz de 10? 2 vezes 5. É o 4, não é? 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. 3. E o depois, quem que vem? Raiz quadrada de 16. É 4. Então, eu sei que esse raiz de 10, ele está entre quem? Entre o 3 e entre o 4. Então, o 10, ele vai ser o quê? 3, quem? Alguma coisa. Eu preciso saber quem que é esse alguma coisa. 3,5. O 10, ele está mais próximo do 9 ou mais próximo do 16? 9. Então, eu vou fazer aqui, ó, 3,1 ao quadrado, 3,2 ao quadrado, 3,3 ao quadrado, 3,4 ao quadrado. 3,1 ao quadrado é 3,1 vezes quem? Vezes 3,1. Que vai dar quantos? Senhor, eu acho que é 3,4. 9,61. 3,2 ao quadrado é 3,2 vezes 3,2. Vai dar quantos? 10,24. Opa! 10,24 passou, então não pode ser o 3,2. Então eu já sei que a raiz quadrada de 10 é 3,1, só que eu posso continuar. Ah, então ela é como que chama? O que você falou? Agora que você falou, agora de pouco lá que continua? Ele não dá um decimal exato. Natural, bom você. Ele é o irracional. Isso, Carlão. Eu coloquei na racional. Então, o que acontece? Essa raiz de 10 aqui, ó, ela vai ficar assim, ó. 3,16227 602. Olha lá. Tem alguma coisa que se repete, hein? Não, não tem. Então ele é racional? Não, ele é Racional. irracional. Agora o 2, né? O 2 lá. A raiz quadrada de 2, ele está entre qual raiz? Entre 1. Raiz de 1, porque 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. E a raiz quadrada de 4, que é 2. Então a raiz de 2, ele vai ser quem? 1, alguma coisa. E quem que é esse alguma coisa? É só eu verificar, ele está mais próximo do 1 ou mais próximo do 4? Do 1. Então eu vou fazer 1,1 ao quadrado, 1,2 ao quadrado. Ué, eu acho que era 1,5. 1,1 ao quadrado vai dar 1,21. Acho que é 1,5. 1,2 ao quadrado vai dar 1,44. 1,3 ao quadrado vai dar 1,69. 1,4 ao quadrado. 1,4 ao quadrado. Acho que é 1,5, senhor. Vai dar 1,96. Eu acho que é 1,5. Ou vai passar. 1,5 vai dar 2,25. Então vai ser 1,4. Aí ele vai continuar, né? E aí ele vai continuar. Que vai ser a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vai dar 1, vamos ser mais exato aqui, 1,41, 42, 13, 56, 24. E ela continua. Repetiu? Não, não repetiu. Então, ela também é um número irracional. Então, ela não pode entrar no diagrama. Ela vai ficar fora do diagrama. Olha lá. Então, ela vai ficar fora do diagrama. Então, o irracional vai ser aqui, ó. Para testar nós, não foi? Raiz de 10 e raiz de 2. Não, colocado errado. Que é o número irracional. Todos esses números contemplam quem? Os números. Todos esses números contemplam os números reais. Todo número é real. E qual é... Verdade, esqueci de pegar. O que é o número real? Todos os números. Os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais e o número racional. É o número real. Ok?
Ok, let's go. Então vamos lá. Chris Venom. Silêncio. Então olha aqui, ó. Alguns números ficou fora do diagrama? Sim. Quem que ficou fora do diagrama? É raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 10. Ok, já vimos, ó. Então, Professor. Vai ter que copiar essa pergunta, professor? depois vou mandar lá no grupo. Então olha lá. Então nesse caso aqui, ó. Ele fala o seguinte: algum número ficou fora do diagrama? Sim. Quais foram os números que não foram encaixados? Raiz quadrada de 2 e Raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 2. Nós já vimos, o valor já está aqui, ó. Raiz de 2 deu 1,41 e a raiz de 10 deu quantos? 3,16 continua. Ah, é esse daí? Já vimos já. Esses números representam dízimas periódicas. Por quê? Então, tem período? O que é período? Período é o número que se repete. Eu já falei, tem repetição. Entendi. Esses números de repente... Então, ele é uma dízima periódica, raiz quadrada de 2? Yes. Não. Não? Por quê? Não tem Ah, igual. É por causa período. que não tem, não é natural inteiro e nem racional. E não é período, porque período é quando fica o mesmo número que multiplica. Se esses números não são considerados números racionais, como que eles vão chamar? Irracionais. Não tem período. Só isso. Só isso. Ok? Yes. Let's go! Você sabe o que eu vou te pedir, né? Só um pouquinho assim, eu acho que já dá pra copiar. Lembrando que eu vou passar no grupo, tá? Lembrando que eu vou passar no grupo. Aqui ele dá uma ênfase em relação aos números naturais que vocês já viram. Números inteiros vocês já viram. Número racional vocês já viram. E número irracional vocês também já viram. Misericórdia. Eita. 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 Isso aí, calma, não para de mandar spoiler, Rogério. Olha que da hora. O Rogério ficou colocando Número spoiler. pi. E Rogério, Número não de pode ouro. colocar spoiler não, Rogério. Tô dando spoiler aí que nós vamos fazer. Aí se alguém pesquisa aí no Google. Pesquisa no Google spoiler. Spoiler. Rogério, tá fazendo spoiler da matéria. Ali, TPA, números irracionais. Ah, isso daí, TPL, eu falei errado. Isso deve ser PPL? Ah, você vai mandar lá no grupo, né? Eu vou entrar lá. Então vamos lá. Me passa o número aí, Rogério. Fala aí pra mim seu número. Classifique as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas. Fala seu número aí. Todo número natural é também racional? Depois eu mando mensagem lá pra você. Vou botar no Todo número natural é também racional? Não. Verdadeiro ou falso? Falta. Não, depois a Adriana me manda. Mais fácil. Não, viu? Você me manda? Número 5. Você não tá do... Número 5 é natural? Depois me manda. O número 5 é natural? Sim. Ele é racional? Não. Sim, por causa que esse fez... Nossa, tem que copiar mesmo. Não é não, professor, não é não. Preguiça, velho. É natural, mas O que é um número racional? Escrito na forma de fração, ou ele tem um decimal exato? Leva a cara do homem. Do homem do Dome. Ele já nem vai pra Número cara. 5. Ele é natural? Ele é natural. Mas ele é... Ele é racional? Acho que não. Todo número racional é escrito na forma de fração. O 5 é escrito na forma de fração? Não. Sim. 5 dividido por 1 não dá 5.
Ah, é isso! Nossa, eu não sabia disso não, foi mal, sorry. Então é yes. Ah, é pra marcar com verdadeiro ou falso? Nossa, não é TPM, não é trabalho? Pega o número natural. Escolhe o número natural aí. 7. 121. Ele é racional? Ele 7 vezes não é um dá racional? 5, ele vezes 1 dá 7, não é? É isso? Não, ele é escrito na forma de fração, 7. Pode ser escrito. O que é 7 dividido por 1? 7. E 7 dividido por 1 não é um número fracionário? Então todo número natural é também racional? Sim, todos. Yes, entendi isso. Entendi. Yes. Espírito. Ah, eu não vai mandar não. É pra copiar, Rogério? Depois dele vai me mandar mesmo, então. Tá bom. Copiar. O Rogério tá com soninho. D. O conjunto dos números reais é formado pela união dos racionais com os irracionais? Sim ou não? Não, falso. Esse daí é falso. O que é o número real? São todos os números. São todos os números. E ele é racional? Não. O real pode ser racional? É, o real pode ser assim. Sim. O real pode ser irracional? Não, aí não. Não, o irracional não entra no real. Ah, mas eu tô confuso. Sei lá. Não consigo entender isso. Vamos? Essa daí eu consigo. O que é o número real? Todos os números do conjunto, o natural, o inteiro, e o racional e irracional faz parte dos números Tá. reais. Então é Eu pensei falso. que reais era só o... Reais são todos os Reais números. aqui. Então é verdadeiro. É mentira ou é verdade? Não, é verdade. Yes. A raiz quadrada de 2 não tem período. Ele é um número irracional. Mas ele é um número real? Sim. Todos os números do diagrama que eu passei para vocês ali são reais. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Contempla quem? Os números reais. Todo número é real. Então é verdadeiro? É verdadeiro. Professor, eu não vou colocar escrever a resposta, eu vou colocar B. Eu vou colocar já a resposta. Os números irracionais são representados por dízima periódicas? Não, aí não. É isso que eu estava confundindo, professor. Dízimas periódicas. O que é uma dízima periódica? Ele tem período? 0,125, 125, 125, 125. O 125 é o período. É uma dízima periódica. Ele é um número racional. Os irracionais têm período? Não tem. Então, os números irracionais são representados por dízima periódicas? Não, é falso. Faz o F, troquinha. Ele não. Faz o F, troquinha. O conjunto dos números irracionais também é Faz o F. formado por todas as raízes de números que não, olha lá, que não. O conjunto dos números irracionais também é formado por todas as raízes de números que não são quadrados perfeitos. O 10 é um quadrado perfeito? Não. Não é. O 2 é um quadrado perfeito? Não. Então, os irracionais, eles são formados por todas as raízes que não é quadrado perfeito? Sim. Sim, então é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Nem todos os números racionais podem ser representados na forma de fração. É o quê? Eu acho que pode. Nem todos os números racionais podem ser representados na Isso forma daí de é fração. falso. Porque os números racionais, todos os números racionais, a gente já dá a definição. É representado na forma de Fração. fração. Todos os números racionais. Então, Por que ele está falando nem todos? Não existe o nem todos. Se tivesse isso aqui, se tivesse todos os números racionais, podem ser representados. Aí sim. Agora o nem todos não, porque são todos. Então esse é falso. Mas eu pensei que era pra levar pra casa, cara. Ficou claro? Yes. Ah, espera aí, tira lá. Ai, perdão, Rogério, tá me dando cãibra.
Quebra. Ai, ai. Cãibra. Ô, Jérico, você quer entregar os livros desse daqui? De ação. É um livro pra cada matéria? É? É o professor que tem. Não, eu pensei que era um livro pra cada matéria. Eu falei, meu Deus. Eu ia ter que carregar 70 livros cada dia. Ai, tudo em câmera. Acho que. Então, acho que na hora que dá pra girar já. Aí vem uma venda. Aí, cara, sabe o que você faz com a sua venda? Dá pro Zé pagar a Raid Dog, fazer a Raid Dog pra você. Pode pagar uma Quake com a Fio Albano e pagar a de Ô, Jé, Não, Oi. já que não vai ter